Estamos de volta. Estamos discutindo algo que eu acho que é muito, muito, muito importante, que é a vontade de Deus para as pessoas. Certo. E, olha, sair da vontade de Deus, sabe, existe uma posição em 2 Samuel, onde Davi foi lá pro lado dos filisteus. Saul estava tentando matá-lo, e aí no final do dia ele estava em Israel. Mas eu passei, eu já estive lá com o Jimmy umas 2, 3 vezes. Com a França. Sei lá quantas vezes. Lá no Mar Morto, onde é o Gades, Sim, sim. onde tem uma cachoeira bonita lá perto da rua. E esta última vez que estávamos lá, eu queria ir para ver o lugar. Eu estava pedindo para ir. Havia uma razão. Olha, talvez o tempo mais difícil da vida de Davi foi quando ele gastou o tempo lá. Saul chegou bem perto de pegá-lo e matá-lo. É claro que o Senhor não iria permitir, mas de qualquer forma. Eu estava lá perto daquelas cachoeiras, sabendo que 3.000 anos atrás, Davi estava no mesmo lugar lá na caverna, sem saber o que fazer. Agora Samuel tinha imposto as mãos sobre ele e profetizado que você será o rei de Israel. Quando ele era um menino, uns 15 anos de idade. E agora tudo no mundo parecia o oposto daquela profecia. Saul com centenas de soldados fortes, valentes, estavam tentando matá-lo. E a Bíblia nos diz que Davi, ele foi lá para o campo dos filisteus. Por 18 meses ele ficou com os filisteus. E por 18 meses ele estava fora da vontade de Deus. Por 18 meses, agora escute isto, ele ia para vilas e vilarejos, lá na fronteira de Jerusalém e Síria, ou seja, onde for. E ele matava tudo que tinha naquela vila, criancinhas e tudo mais. Pense nisto. E ele pegava o dinheiro da cidade e levava para o rei dos filisteus e dizia para ele assim: olha, Judá, e eram judeus que ele havia matado, não eram judeus, ele mentia, ele estava mentindo sempre para o rei Aquixe, que era o rei dos filisteus. Ele estava fora da vontade de Deus por 18 meses. Olha, foi um dia muito nebuloso na vida dele. Ele estava errado, totalmente errado em fazer essas coisas. E então, ele foi para Ziklag, foi para Ziklag, onde a família dele estava e desses homens também, ele tinha uns 400 guerreiros com ele. E ele não encontrou nada, só fumaça e ruínas. Tudo havia sido destruído naquela cidade e os amalequitas vieram e dizimaram, tomaram as mulheres e filhos para serem vendidos como escravos. Mas olha só que interessante. Os homens de Davi estavam tão bravos que estavam tentando matá-lo, porque eles perderam suas famílias e tudo que eles tinham. Ele se encorajou no Senhor, a palavra diz. Mas quer dizer, no Senhor, quando Davi ele começou a chorar e clamar, falar: Senhor, me mostra o que fazer. Olha, lá no Urim e Tumim, me mostra o que eu tenho que fazer. Entre Urim e Tumim. E Deus o ajudou, depois de ele estar fora da vontade de Deus por 18 meses. Depois de ele ter matado milhares de pessoas, e literalmente eram inimigos, mas olha, crianças e mulheres e também homens. E Deus falou com ele. Olha, você tem que aprender uma coisa, se você tem uma dúvida sobre isto. Se Deus eliminasse e falasse: não, eu não vou ter nada mais a ver com você, não ia ser ninguém. Não ia ter ninguém de sobra, todos iam ser eliminados. Mas quando um coração quebrantado, qualquer pessoa, não importa quem é, se volta para Deus,
e pede ajuda, esta ajuda será dada a ele. Servimos um Deus poderoso, um Deus amoroso. Olha, não, ele nunca apoia o nosso pecado, ele não aceita nossas falhas e nossas direções erradas, estando fora da vontade dele. Ele não apoia isso, ele não aceita, e sofremos por causa disso. Mas no momento em que nos voltarmos a ele com uma petição e um pedido, com o coração contrito, olha, para este homem eu darei o quê? O coração contrito e abatido eu não rejeitarei, diz o Senhor. Ele sempre vai responder. E nisso aí, nesse pensamento, nessa ideia de arrependimento, irmão Suega, Deus me mostrou que Senhor, me perdoa. Eu não te ouvi. E você continua nesse relacionamento. E hoje, no mundo cristão, quando nós não vemos ou perdemos... Espera um pouquinho, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu sinto no meu espírito agora de orar. E eu sinto que o Senhor está falando com algumas pessoas aqui agora. E eu sinto que alguns de vocês, é isso que Deus quer que eu diga para você. Que Satanás te disse que você perdeu a vontade de Deus, você errou, é melhor você desistir. Desista. Só desista. Mas o Espírito de Deus veio até você nos últimos minutos e está dizendo: eu te amo. Eu te amo. E se você me obedecer, eu vou te trazer de volta. Eu vou restaurar sua vida. Ele restaura minha alma. Louvado seja Deus. E eu vou orar agora. E eu quero que você, agora, onde você está, eu quero que você, Deus faça a vontade dele na sua vida. Eu quero que você repita esta oração agora. E eu quero que você creia de todo o teu coração. Vamos orar, querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a ti. Venho a ti. Em nome de Jesus. Senhor, me perdoa. Porque eu me desviei de ti. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Mantenha essa porta aberta. Para que eu possa voltar para casa. Eu peço a tua misericórdia. E a tua graça. Eu peço que me perdoes os meus pecados e as minhas falhas. E eu dou meu coração totalmente a ti. E eu digo tudo em nome de Jesus. Eu digo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A única ocasião que você encontra na Bíblia, aonde diz que Deus fugiu, foi quando o filho pródigo estava voltando para casa. Amém. E o pai correu correu para se encontrar com ele, não com condenação, não, olha, eu vou te dar uma lição, menino, não, mas ele matou a vaca, porque o meu filho que estava perdido voltou. E Deus correu, o pai correu para o seu encontro com braços abertos. Agora, infelizmente, a igreja não gosta disso, porque o irmão dele ficou bravo, né? Porque ele queria que o pai desse bronca nele e tudo mais, seja que for. O irmão mais velho não entendeu que Deus não coloca limite no seu perdão, no seu amor, na sua misericórdia e na sua graça. Não tem limite. E Cristo, sim, veio para nos salvar dos nossos pecados e também para nos salvar de nós mesmos. É verdade, glória a Deus. Muito bem. Vamos para a escritura mais